Fatalismo é o pensamento segundo o qual os acontecimentos foram fatalidades. É verdade que na língua portuguesa, dependendo do contexto, essa expressão não quer dizer nada mais que isso. Foi um acidente, foi uma tragédia. Mas alguns querem deixar entender, querem entrever, querem insinuar que certos acontecimentos da nossa aventura humana são fruto de um acaso, são fruto de uma coincidência. E o pior, e é nisso que eu quero chegar, para dar um outro enfoque aos dois fatos citados por Jesus, insinuam que o mal acontecido tem uma relação direta com pecados cometidos por aquelas vítimas. Esse pensamento, na verdade, vigorou por muito tempo em Israel, até que um dia, estamos aí mais ou menos no século III ou IV antes de Cristo, essa mentalidade começou a ser contestada. Repito, fulano morreu, aconteceu uma tragédia. Segundo eles, segundo essa mentalidade, se sofreu é porque teve culpa no cartório. Se morreu é porque cometeu algum pecado. Essa era a lógica fatalista, simplista e problemática. Problemática porque o livro de Jó é uma contestação incisiva dessa mentalidade. E o livro de Jó pode ser resumido numa pergunta: por que o justo sofre? Jó contesta essa mentalidade que subjaz na mente dos ouvintes de Jesus, que narra esses dois acontecimentos. É o próprio Jesus quem diz, insinuando que as pessoas interpretavam esses dois acontecimentos nessa lógica. Aqueles cujo sangue Herodes derramou eram pecadores, se rebelaram contra ele, por isso mereceram, por isso pagaram pelos seus pecados. No caso dos 18 da Torre de Siloé, idem. Jó contesta essa mentalidade. Ao contestar, ele não está dizendo que em certos casos haja ou tenha existido ou venha a existir uma relação de causa e de efeito. Há determinadas pessoas que constroem para si a ruína, que cavam uma fossa onde vão se jogar, aonde vão se jogar. Há determinados tipos de mortes que foram sendo preparadas, agravadas, aceleradas pela própria pessoa. Eu não vou citar nenhum exemplo, mas são tantos. Sim, é possível que o histórico daquela morte tenha sido preparado, construído pela própria vítima, que procurou aquilo, que não quis evitar, que não quis impedir que essa tragédia chegasse, que essa fatalidade acontecesse. Mas nem sempre é assim. Nem sempre os que morrem, morrem porque cometeram pecados. E o exemplo mais clássico é Nosso Senhor, o inocente. Que mal fez Nosso Senhor para merecer a morte? O cristianismo, portanto, não comporta, não aceita, não admite essa simples equação. Se sofreu,
é porque pecou. Se está pagando, é porque teve culpa no cartório. Não, nem sempre isso é verdade. Nem sempre isso acontece. Nem sempre essa lógica simples se aplica, eu diria, à grande maioria das pessoas que sofrem. Ainda que certos casos, essa equação venha a se aplicar. O próprio Jesus, diante desses fatos, ele não está preocupado tanto, não é do seu interesse, ele não está verdadeiramente orientado, preocupado em procurar saber a causa da morte desses que ele citou no evangelho de hoje. Ele faz uma coisa melhor, porque o pensamento dos judeus era esse: Jesus desloca o problema, eles passaram, deixem que Deus julgue, somente Deus sabe qual é a relação entre a morte deles e o pecado deles. Mas vocês que estão aqui, vocês em nada são melhores do que ele. E a lição que eu quero que vocês tirem desse acontecimento é essa: se vocês não se converterem, vocês irão morrer todos do mesmo modo. Como eu já expliquei, que a morte de que fala Jesus aqui é a morte da alma. Jesus não está fazendo nenhuma projeção, nenhuma maledicência, nenhuma profecia nefasta e fatalista de tragédias que vão ceifar a vida terrena deles. Jesus está falando da morte espiritual. Onde é que eu quero chegar? Reforçando um pouco o que foi dito na homilia. A tragédia alheia deve ser útil para nós em dois aspectos. Primeiro, nem todo sofrimento é castigo, nem toda tragédia tem como responsável quem foi vítima dela. Essa é a primeira coisa, óbvia, básica. O cristão não é permitido a ele fazer esse tipo de raciocínio. O mais importante para nós é tirar uma lição. Meu Deus, que tragédia poderia ser com a minha alma. Tão nova aquela pessoa deixou esta vida, e eu posso deixar a qualquer momento, e quando isso acontecer, hei de prestar contas ao meu Deus. Hei de me apresentar diante do Senhor e poderei ouvir a terrível sentença: você se enquadra no número 18. O 18 vocês já sabem qual é a soma que chega a esse número. É 6. É 6 e é 6. Santo Agostinho, nesse sentido, nos ajudou. Nada na Bíblia é colocado por acaso. Os números também. Não é coincidência que no capítulo 13 do Evangelho segundo Lucas, o número 18 apareça naqueles que morreram com a queda da torre de Siloé, e o número de anos que aquela coitada, logo depois do relato do Evangelho de hoje, São Lucas diz que era atormentada por um demônio. Demônio e número 18, demônio e queda da torre de Siloé, demônio no Apocalipse 13, 18, 6, 6 e 6, número dos dias em que Deus criou o mundo, e em cada dia havia uma noite, 6 dias, no 7º Deus descansou e não tem noite. O Apocalipse capítulo 21 diz que na eternidade não há necessidade do sol, não haverá noite, não haverá luto, não haverá dor, não haverá tristeza, porque as coisas antigas passaram, eis que eu faço novas todas as coisas. Era o arremate que eu gostaria de fazer
porque essa parte que eu enfoquei no final da missa é secundária. Eu queria centrar as minhas atenções no aspecto místico com Santo Agostinho. Terminada a missa, fixemos o nosso olhar no Senhor. Corta! Ainda não. Vamos esperar mais um pouco. A paciência de Deus, que não se esgota, concorre com o tempo que se esgota. O tempo que é breve. O tempo que passa rápido. O Salmo 89 diz: 70 anos é a duração de uma vida. Os mais fortes chegam aos 80, mas a maior parte desse tempo é angústia e é aflição. E eis o arremate do salmista: ensinai-nos, Senhor, a contar os nossos dias e dai-nos a sabedoria do coração. Feliz contagem, feliz vida sábia, porque pouco tempo nos resta. Sabemos disto e o diabo também sabe. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. O demônio partiu furioso para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.